Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Venho aqui hoje para poder passar uma orientação. Perguntas que foram direcionadas a mim, responderei posteriormente, porque eu tenho uma orientação a passar. Procurarei ser breve nessa orientação. Essa orientação diz respeito a como se fazer oferendas às forças de esquerda, certo? Que seja dentro das vossas casas, que seja nas encruzilhadas, nas estradas, nas matas, nas pedreiras, nas cachoeiras, no mar, na praia, nas campinas, no campo aberto, no mirante, enfim, são muitos os campos que podem ser feitas essas oferendas. Porque de muito tempo, então vem acontecendo muita incoerência, vamos colocar um deslize, pelo qual já se chegou o momento de começar a se mudar essa situação, no que diz respeito principalmente às pessoas que são leigas. Leigas no quê? Ou seja, a pessoa que ele não tem o conhecimento, ele não é um médium desenvolvido, ele não é um pai de santo, certo? Ele não tem uma bagagem espiritual suficiente para que ele possa executar fundamentos magístico-religiosos ligados, claro, estou me referindo à Umbanda, certo? E a Quimbanda, à esquerda da Umbanda, certo? Que são todos os guardiões e guardiãs, Exus e Pombogiras. Então, muitas dessas oferendas, então, vem acontecendo de maneira não legítima, incoerente, certo? De maneira errada, melhor dizendo, para ser mais direto. Por que errada? Errada porque as pessoas que eles não têm o conhecimento magístico espiritual, não têm a fundamentação para poder estar, por exemplo, fazendo uma entrega, fazendo um agrado, fazendo um despacho, certo? De um trabalho que possa ter sido feito para resolver a sua própria vida, uma desobsessão, certo? Uma limpeza corporal, um trabalho de cura, certo? Quebra de demanda, quebra de magia negra, de praga, de maldição, são vários os trabalhos, e para cada trabalho desse existe um trabalho que foi feito, na maioria das vezes dentro de um congá, dentro de um terreiro, dentro de um templo, de uma seara de Umbanda ou de Quimbanda. Então, posteriormente, quando o filho chega e procura essa ajuda a esse dirigente espiritual, esse sacerdote Umbanda, esse pai de santo, então uma entidade então será apresentada a esse filho, para que esse filho faça uma consulta com essa entidade irá dizer o que tem ou o que não tem acontecendo na vida desse filho. Então, mediante a isso, será passado um ritual, uma compra de elementos, para que esses elementos possam auxiliar na limpeza, na desobsessão, na libertação, enfim, tudo aquilo que seja necessário para que esse filho tenha uma vida livre, né, dos desequilíbrios, das barreiras, das dificuldades, né, dos anseios que ele venha passando. Então, quando é feito esse trabalho no terreiro, a maioria das vezes, então, é pedido para que esse filho, ele faça um despacho, ou numa encruzilhada, ou no pé de uma árvore, ou num jardim, certo? Ou em água corrente, em um rio, em um riacho. São muitos os locais. E não só os filhos que vêm em busca de ajuda, mas também existem aqueles também que, às vezes movido pela emoção e às vezes pelo carinho que eles possam ter, a sintonia que eles tenham com determinada entidade, estou falando diretamente as forças de esquerda, Exu e Pombogira, guardiões e guardiãs, então, de querer o que? Oferendar também essas entidades. Não importa ela qual seja, de qual linha seja, né? Que seja da linha, né, do campo que ela trabalha, que seja do campo da Calunga Menor, que é o cemitério, das matas, das encruzilhadas, dos caminhos, das figueiras, tem uma série, né, de campos de trabalho. Então, às vezes, de maneira incauta, eu vou colocar essa palavra, mas eu espero que eu não esteja ofendendo ninguém, porque o propósito aqui não é ofender, mas sim orientar, esclarecer, clarear um entendimento,
o campo de visão de cada um de vós, no que diz respeito a essa religião, no que diz respeito aos fundamentos que todos podem e devem ter acesso, para que não compliquem ainda mais as vossas vidas. Porque veja, independente que um filho ele receba a orientação de ele fazer um despacho, que possa ter sido pedido por uma suposta entidade, ou pelo pai de santo, certo? Ou que o filho simplesmente pelo fato de ter uma simpatia, de ter um carinho, de ter um respeito por uma entidade, ele queira oferendar, que seja na sua casa, ou que seja numa encruzilhada, nos caminhos, na porta de um cemitério. Existem muitos tipos de oferendas. Assim como tem muitos despachos, muitas entregas que podem ser feitas. E esses filhos, então, que não têm preparação, esses filhos leigos no assunto, porque eles podem ter lido livros, eles podem estar pesquisando, porém eles não têm a fundamentação, eles não têm a segurança para ir a um campo aberto, porque dentro de uma seara é um campo fechado, é um campo de trabalho, é um templo na qual ali se manifesta, existe toda uma segurança, existe todo um suporte dos planos espirituais para que aquilo e todos que ali estejam em segurança. Agora, num campo aberto, então, ali já está dizendo, é um campo aberto. Ali existem seres vagantes, existem almas vagantes, existem trevosos, quiumbas, zombeteiros, existe de tudo um pouco. E às vezes os filhos, mesmo agindo de boa fé, só que sem a fundamentação, então acaba como colocando o carro na frente dos bois. Né? Não estou dizendo isso como uma chamada de atenção, repito, mas sim como uma orientação, como um esclarecimento. Que muitos de vós, às vezes, vão identificar no que eu estou dizendo e encaixar determinadas situações, o porquê que determinado trabalho não deu resultado, certo? Porque determinados trabalhos, em vez de ajudar, acabou piorando, acabou complicando mais, sem ter respostas, o porquê disso, o porquê daquilo. A resposta sempre dada, na maioria dos lugares, o que é errado é dizer, não, é assim mesmo. Ah, é porque vós deve ter feito alguma coisa errada, mas uma verdadeira explicação do que aconteceu ou do que deixou de acontecer não vem dada, não vem passada aos filhos. A esses filhos, eu menciono os filhos que vêm em um templo de Umbanda, em uma seara, em um congá, atrás de auxílio, atrás de uma solução para os desequilíbrios, para os obstáculos, para uma dificuldade que estejam passando na vida. É para esses filhos, principalmente, que eu estou dizendo. E também para aqueles que dirigem, que são dirigentes, que são sacerdotes de Umbanda, que são pais e mães de santo, para que também ajam com coerência, ajam com responsabilidade a respeito de orientar as pessoas, não só, vós chega lá na encruzilhada, acende essa vela aqui, chama o tranca-rua, chama a determinada entidade, derrama a cachaça. Não, porque não é só isso. Não é só isso. Eu vou dar exemplos aqui que vós poderão entender perfeitamente aquilo que eu estou querendo passar. O porquê está acontecendo essa incoerência já de décadas. Porém, chegou o momento de isso acontecer essa mudança, de quebrar esses paradigmas, certo? Para que a coisa seja feita às claras, com fundamento, principalmente com segurança, não só para com o físico, para com a presença do encarnado, do filho que está ali, indo fazer um procedimento magístico religioso, certo? Muitas das vezes de uma energia pesada que foi retirada dele, certo? De encaminhamento de desobsessores e tudo mais, que tudo isso que está ligado, então, é deixado na mão dos filhos para que eles vá fazer essa entrega, esse despacho, e não é assim que é para acontecer. O filho pode estar presente? Pode, mas na presença de alguém responsável, de alguém que saiba o que está fazendo. No caso, o sacerdote de Umbanda, o pai de santo ou mãe de santo, ou o médium que já seja coroado, que saiba onde pisa, saiba o que faz, saiba o que diz, tem essa fundamentação. Porque eu vou dar o exemplo, se a pessoa que ele tenha que fazer uma oferenda para agradecer a uma entidade de esquerda, que seja Exu, Pombogira ou os dois juntos, não importa qual guardião ou guardiã seja esse,
ou a pessoa que ele esteja que levar um despacho, tenha que levar uma oferenda. Estou dando o exemplo da encruzilhada, mas vai servir isso para todos os campos. Quando se chega em um determinado local, aquele local onde se vai oferendar, se vai despachar, se vai arriar qualquer tipo de elementos, ali existe um guardião, um Exu, que é o dono daquele pedaço. Ele é responsável pelo qual, ele é o responsável por aquela área. Então, primeiro tem que se oferendar, tem que se ativar esse guardião, pedir permissão a ele, ao dono daquele pedaço, daquela área, para que vós adentre a esse campo para fazer a oferenda, para fazer o despacho, para fazer a entrega e por aí vai. Mesmo que seja uma rosa, tem que se fazer esse procedimento, certo? Então, ali se é levado 2 ou 3 elementos, nos quais não vou mencionar aqui, para que ninguém vá se aventurar, certo? Para esse guardião, para que ele estabeleça a segurança para que vós ou qualquer pessoa possa, sim, adentrar aquele campo, estar protegido de qualquer investida de seres trevosos, quiumbas ou forças infernais que possam se manifestar, até mesmo aquelas pelas quais muitos dos filhos acabaram de ser libertos, de desobsessão, de obsessão, certo? De possessão, de todo tipo de magia. Então não adianta cobrir um santo e descobrir o outro, porque não vai dar em nada. Na verdade, dará sim, dará em mais desequilíbrio. Estará abrindo as portas para mais coisas desqualificadas, certo? Então, a partir do momento que se oferenda esse guardião, que é o responsável por aquele pedaço, por aquela área na qual vai se fazer o procedimento, se é numa encruzilhada, na encruzilhada, da posição onde se encontra o Exu, o guardião, né, na qual vai se oferendar, na qual se tem simpatia, na qual foi passada a orientação para fazer a entrega, a oferenda para aquele guardião. Aonde ele se encontra da encruzilhada? À esquerda, à direita, no centro da encruzilhada, do outro lado, à esquerda, do outro lado à direita? Como é? Se é preciso atravessar essa encruzilhada, como se atravessa essa encruzilhada? De qualquer jeito? Não, existe um fundamento, existe um procedimento. Que independente da linha de esquerda, se é Umbanda, se é Quimbanda, existe um procedimento a ser tomado, magístico, religioso. Não, a coisa não pode acontecer como Deus fez a mandioca, certo? Não pode ser de qualquer jeito, porque vai trazer graves consequências, mais cedo ou mais tarde, para a vida de quem estiver fazendo. Então, muito bem, o guardião, a guardiã, a pombogira, aonde fica? À direita ou à esquerda? De um lado ou do outro? Aonde fica a pombogira? Aonde arriar a bebida? Aonde arriar um padê? Aonde arriar a rosa? Quem se sarava primeiro na encruzilhada? Como se vai vestido para a encruzilhada? O que é necessário? É necessário fazer uma oração antes? É necessário acender alguma vela antes na sua casa, no seu altar, no seu congá? Claro que é. Principalmente para o anjo de guarda, para o anjo guardião. Certo? Para que aconteça, para que a coisa flua e vós estejam em segurança para aquilo que vão fazer. Quem é o dono do centro da encruzilhada, de todo o centro de toda a encruzilhada? Pode ter certeza que a maioria não sabe. Pode falar, é isso, é aquilo, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. Tudo achismo, certo? A Umbanda agora, a Quimbanda, toda a manifestação dos espíritos para a prática da caridade,
Chegou um momento no qual deve haver essa segurança, deve haver esse discernimento. Deve-se agir com coerência, amparado por aquilo que vai lhe trazer o que tanto se espera, que é ter uma vida equilibrada, que é ser liberto, que é ter caminhos abertos e muitas outras situações. Quem é o dono no centro das encruzilhadas? É o Ogum. Se alguém falar que é Exu, que é o dono do centro da encruzilhada, está muito enganado. Certo? Porque independente da prática, da doutrina, que um pai ou mãe de santo possa impor ou possa colocar em prática dentro dos seus templos, independente se é esotérico, se trabalha junto a Umbanda com Candomblé, certo? Se é Umbanda cruzada, não importa as práticas, porém a fundamentação de determinadas práticas ritualísticas ligadas à magia, então são pilares. Então precisa se saber. Então pega e põe um filho, certo? Que não tem o conhecimento para ir fazer uma entrega na cruz, o que ele vai levar para casa? Ele acabou de passar por uma desobsessão, de uma quebra de feitiço, de inveja, de maldição, aí ele sai dali até limpo, se for o caso, né? Se ali existir entidade de verdade, né? Porque a verdade tem que ser dita, não são todos os lugares que têm entidades verdadeiras, entidades de lei. Assim como não são todos os lugares que existem sacerdotes, padres de igreja católica, que são padres de fato e de verdade. Eles estão ali mais para olhar outras coisas do que para fazer a sua cerimônia. Assim como em todas as áreas. Então, como se faz com que um filho que veio buscar ajuda, ele possa ir ao encontro de outros estorvos, de outros desequilíbrios, até de coisas piores, de estar até em risco, porque não é permitido fazer esse tipo de prática como se fazia há décadas e décadas atrás. Nada pode ser deixado ali nessa encruzilhada, porque ali passam pessoas, passam crianças, passam, né, autoridades, passa todo tipo de pessoas. Então aquela oferenda é oferendada, ali se fica por um determinado tempo, um mínimo tempo determinado, certo? Que é pelo menos no mínimo 15 minutos para uma queima de uma vela. Aquilo ali tem que ser consagrado, tem que ser direcionado para que aconteça o que tem que acontecer. E depois se recolhe tudo aquilo, não se deixa imundície nos campos de força. Não se deixa imundície no campo de força. Imundície que eu digo, lixo. Por quê? Porque, mas uma oferenda não é imundície, não é lixo. Sim, uma oferenda não é imundície, não é lixo. Mas a partir do momento que alguém leva uma oferenda, leva uma fruta, leva bebida, leva vasilha, leva alguidar, leva copo, leva taça, leva cigarro, leva charuto, né? Leva padê, leva folhas, uma série de elementos que são levados em oferendas ou despachos, que naquele momento pode estar fresco, mas ali quando amanhecer ou no dia seguinte vai estar apodrecido. Uma pessoa passa ali, cai em cima de uma garrafa, cai em cima de uma taça, se corta. Aí o que é? O problema é da pessoa que caiu em cima? Não, o problema é de quem deixou ali, porque essa pessoa também será cobrada, né? Então oferendou, aquela oferenda foi aceita, a entidade chegou, a pessoa vai sentir a entidade chegar para receber aquela oferenda, aquele despacho que for, a prática que for para ser colocada naquele campo de força. Então, se agradece a oportunidade, menciona que para que aquilo seja plasmado, estou falando assim, bem por cima. Então daí se apaga, pede-se permissão para apagar aquelas velas, que toda aquela oferenda foi plasmada, já foi retirada ali as essências necessárias, porque vão ser manipuladas pelas entidades para
cada um de vós, filhos aqui encarnados, que vão buscar ajuda, né, para consolidar aquilo que vós foram em busca, e daí se recolhe tudo aquilo, e onde se leva isso? Se põe no lixo. Se põe no lixo. A bebida pode se despejar ali no local. Pega a garrafa, põe num saco e põe no lixo. Não se deixa ali, porque aquilo trará consequências. Agora um filho, uma filha, que ele foi em busca de ajuda, ele tem que chegar numa encruzilhada, numa estrada, embaixo de uma árvore, ele vai saber todos os procedimentos que tem que ser feito, sendo que muitos médiuns, até médiuns de trabalho, não sabem a forma correta de fazer os procedimentos das suas entregas, das suas oferendas, tanto em campo aberto como dentro das suas próprias casas, porque sim, pode-se oferendar Exu dentro da sua casa? Pode-se acender uma vela para Exu dentro de casa? Pode-se oferecer, sim, uma vela para o Exu, para a Pombagira, não tem problema nenhum, desde que saiba o que está fazendo. Não é uma aventura, não é uma brincadeira. Aquilo, se é feito com amor, se tem um carinho, se tem uma afinidade, então tem que ser feito com um mínimo de fundamentação e segurança para que não aconteça, não ocorra incidentes. Aquela pessoa vai acender essa vela onde? Qual o local mais adequado? Tem um horário? Qual o procedimento? É vela de qual cor? Essa vela tem que ser consagrada a quem? A quais forças? Para que eu não tenha perturbações dentro da minha casa, dentro da minha residência. Não é só porque é um médium, por exemplo, estou dando exemplo já de um médium de trabalho, que ele tem as suas entidades, não significa que se ele fizer a coisa torta direita, sem fundamentação, que as entidades vão ficar livrando ele de todo tipo de choque, sendo que ele está, o quê? O médium está em constante, até o fim da vida, num constante desenvolvimento. Ele não sabe tudo. Não existe um médium que sabe tudo. Não existe o pai de santo que sabe tudo. Não existe um monge que saiba tudo. Não existe o padre que sabe tudo. Não. Por quê? Porque aquilo que é ligado à espiritualidade, às forças sutis da criação, do divino criador, jamais serão esgotadas por entidade e por ser nenhum. Certo? Então o aprendizado é constante, nunca se para de aprender. E não é só aprender, tem que se colocar em prática. Então os filhos têm que ter essa coerência. Todos vós que buscam ajuda em um templo, ou buscam ajuda em uma igreja, que seja ela evangélica, que seja ela católica, que seja um templo budista, que seja a quimbanda, que seja a umbanda, que seja o espiritismo, certo? Façam atenção para com isso. Se é lhe passado algo a fazer, pergunte, não tenha medo de perguntar. Indague, mas vem cá, mas isso aqui, como eu farei lá nesse local? Porque senão a maioria das pessoas, o que acontece? O que nós estamos cansados de ver nessas décadas? As pessoas chegam para fazer uma oferenda em uma encruzilhada, a maioria das pessoas vão fazer esse tipo de oferenda, vão fazer à noite. Eles chegam, se eles estiverem com 4 rodas, com o veículo, eles abrem a porta e chegam ali, e é como um despacho, mesmo que for uma oferenda. Eles jogam as coisas ali rápido, eles não têm nem o tempo de se concentrar, de poder estar conectado com aquela entidade para fazer o procedimento como se deve. Por quê? Porque eles não sabem nem onde colocar os elementos. Eles não sabem como sair dessa encruzilhada, não sabem como sair dessa estrada. Qual o procedimento? A quem ele pede licença? A quem ele agradece? Então, isso tudo, então todos vós que já tenham buscado há muito tempo, que continuam buscando ou que têm planejamento em buscar auxílio em um templo de umbanda, de quimbanda, do espiritismo, seja lá a religião que vós forem buscar. Todas as situações, elas têm que ter um mínimo de clareza. E tudo tem que ser orientado a vós isso tem que chegar a vós com responsabilidade. Porque é a vossa vida que está em jogo. Se vós estão em busca de um auxílio, como é que vós vão caminhar para o precipício? Certo?
Então existe uma fundamentação para que aquilo aconteça. Se vós quer tomar água com açúcar, se vós colocar no copo água e colocar no copo açúcar e beber, a água vai estar doce? Por que não vai estar doce? Porque se vós não mexer, não dissolver aquele açúcar, ela não vai fazer o efeito que vós está buscando. É a mesma coisa. Existe uma fundamentação. Porque é importante que vós saiba basicamente o que vós estão fazendo. Isso daí não é segredo de terreiro, isso não é segredo de médium, isso não é segredo de entidade. Isso todos podem ter acesso. Tanto é que eu estou passando aqui, para que as pessoas saibam que existe esse procedimento. Mas as pessoas, muitos locais, em muitas religiões, não passam porque querem os filhos dependentes ali. Querem os filhos ali, que eles não sejam livres. Querem que os filhos estejam ali sempre atrás, sempre correndo atrás deles. E não é para isso que foi criado, que ainda existe as religiões em cima dessa terra. As religiões existem para fazer com que os filhos sejam livres. Não que estejam amarrados. A doutrina, é claro que cada um faz e está livre para fazer ou tomar a decisão que queira fazer. Não é esse o livre-arbítrio? Porém, é muito mais fácil se tomar atitudes perante esse livre-arbítrio, tendo consciência, tendo um mínimo de clareza do que se está fazendo. Porque se cada um de vós tiver um mínimo de clareza que todos podem ter, não só médio desenvolvente, mas que toda pessoa que ele vai colocar em prática alguma coisa ligada à espiritualidade para a sua vida, ele tem que saber o que está acontecendo. Não estou falando de mistérios, né, de o que é riscar, por exemplo, fazer um ponto riscado, né? Quais os fundamentos de um ponto riscado? Não estou falando disso. Não estou falando de fundamentos de se fazer um assentamento, de fazer uma firmeza em um terreiro ou em uma determinada situação, ou um trabalho que vai se fazer numa mata. Não estou falando de mistérios da espiritualidade. Eu estou falando de procedimentos básicos que todos estão envolvidos e que a pessoa tem o direito de saber o que ele está fazendo. Porque se ele souber e ele não achar coerente, se ele não concordar, cabe a ele não fazer. Porque às vezes se é passado algo para ele que ele não tenha tempo para fazer, ele fala, não, olha, é o seguinte, eu não tenho tempo para fazer agora, então vamos deixar para mais para frente. Então ele deixou de cair, de deslizar, de tropeçar, de meter o dedo na pedra ou cair no buraco, por falta de orientação. Os filhos, eles, vamos dizer assim, eles pecam, eles erram, eles deslizam por falta de orientação. Eles vão continuar errando mesmo com orientação? Vão, mas esses erros, essas incoerências, vão cada dia que passa gradativamente diminuindo. E os filhos passam a acertar mais na vida, a ir ao encontro realmente daquilo que eles buscam. Até mesmo de ter confiança no lugar onde eles encontram, de fato, de verdade. Porque em muitos lugares as pessoas chegam com desconfiança. Por quê? Foi me passado uma coisa, mas por que eu tenho que fazer isso? Me desculpe, vós, entidade e tal. Eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque tem uma magia contra vós, certo? E porque é assim? É porque eu estou falando. Não pode ser assim. Pode sim, a entidade chegar e falar, olha, foi feita uma investigação espiritual, eu corri ronda, eu corri gira, né, para ver a sua situação, nos caminhos onde você já passou, e a situação é essa e aquela. As oportunidades que tem para vós solucionar essa e essa situação, é fazer isso e aquilo, utilizando isso e aquilo. Cabe a vós escolher. Então daí a pessoa opta em fazer ou não. E o que acarretará isso? Isso servirá para solucionar tal coisa. Isso servirá para
abrir os caminhos em tal situação. Não tem mistério quanto a isso. Então, é claro que todo ser humano, ele quer perguntar e perguntar, ele quer saber até aonde Deus está. Isso tudo bem. Agora, uma coisa é querer, o outro é poder. Estar em condições para isso, certo? Então, veja que essa orientação é justamente para isso. Porque, ainda há pouco, em uma ronda que eu estava fazendo, então, novamente, né, já perdi as contas de quantas vezes me deparei justamente correndo ronda em uma determinada encruzilhada, filhos ali fazendo procedimentos pelos quais, por mais amor que tenha, por mais carinho ou respeito que tenha com as entidades, estão se posicionando, estão fazendo procedimentos magísticos, espirituais, de formas erradas. Faltando procedimentos. E isso só acarretará em prejuízos, não só para quem está fazendo, para quem encaminhou aquele filho a fazer, que também não passou orientação, um dia será cobrado pela espiritualidade quando ele estiver lá do outro lado, certo? Porque ele devia ter orientado, não estou dizendo no caso dos pais e mães de santo, os responsáveis pelos médios e por aqueles que adentram o seu templo. Mesmo que seja uma pessoa que nunca entrou, a partir do momento que ele está dentro, ele está envolvido em algum trabalho espiritual, o pai e a mãe de santo é responsável. Tem que agir com responsabilidade, com ética, não com covardia, não com más intenções. Em querer muitas vezes que aquele filho se dê mal lá para voltar atrás de outros trabalhos. Já falei isso aqui, já foi falado, a Umbanda, ela existe, ela tem um propósito e assim se cumprirá para a seguinte situação. Fora o que foi mencionado, que é a manifestação dos espíritos para a prática da caridade, o propósito maior da Umbanda, além também da orientação, toda essa orientação serve para que os filhos que um dia chegaram ou um dia chegarão a ir a um templo de Umbanda ou de Quimbanda, com um problema a ser resolvido, é para que ele nunca mais volte em nenhum templo de Umbanda para resolver aquele problema, para que ele entenda, para que ele seja orientado, para que ele se liberte e ele não caia mais naquela armadilha. Que ele volte sim no terreiro de Umbanda, de Quimbanda, ou que seja no católico, que seja onde quer que ele vá, atrás de um auxílio espiritual, mas que ele volte para ele receber mais orientações, para ele saber como é o desenrolar da vida, se ele vai tomar uma decisão, né? Qual seria uma decisão mais apropriada para o momento na qual ele se encontra? Aí é uma outra coisa. Mas não que ele chegue ali com a necessidade, que ele está com a vida toda lascada, que ele está sofrendo todo tipo de ataques espirituais, todo tipo de investidas, entendeu? Que bloqueiam todos os campos da vida. Então, para que a pessoa volte, retorne, mas não com isso, que ele volte liberto. Se ele voltar com alguma outra coisa, que ele seja liberto daquela alguma outra coisa também, para que ele não precise voltar para resolver aquela coisa. Então, tudo isso, essa orientação serve para que isso fique às claras. Mesmo, entendam, filhos, que mesmo mediante a dificuldade, a dor, o sofrimento, a angústia, a depressão, né, o desespero que vós possa se encontrar, que vós esteja no fundo do poço, ou com um pé fora e outro dentro do precipício, tenham calma, peçam ao Divino Criador, que é aquele que tudo pode, porque se ele não lhe der caminhos para que vós possa encontrar um local seguro, para que vós possa ser socorrido, quem poderá? Então,
Então pesquisem, peça incessantemente ao Divino Criador, que é o Pai e a Mãe de todos vós, sem exceção, para que coloque no vosso caminho um local apropriado, não só para realização de trabalhos, não só para desobsessão, não só para libertação, não só para aberturas de caminho, mas também aqueles que querem iniciar um trabalho de desenvolvimento mediúnico, por exemplo. Ele tem que saber onde ele está colocando a própria vida, a própria cabeça, a própria coroa, a sua própria espiritualidade, porque se ele colocar nas mãos erradas, ele estará se direcionando ao fundo de poço, mesmo que por inocência, mesmo que por confiar em palavras bonitas. Eu não canso de dizer aqui que palavra bonita até papagaio fala, é ou não é, filha? É. Pois é. Palavras que não produzem frutos, a árvore que não dá frutos, ela é estéril, ela está condenada a ir para a fogueira. Como que se sabe que uma orientação ela é verdadeira? Quando ela é posta em prática e quando se tem resultado. Se não se tem resultado, aquilo não é verídico. Desde que seja colocada em prática a orientação como ela verdadeiramente é, não com aquilo que cada um possa achar que é certo ou errado. É sair desse campo desse achismo. Ah, eu acho. Ah, eu ouvi falar. Ah, não, porque eu vi fulano fazendo tal coisa, então vou fazer também. Já passou da hora da Umbanda como um todo, independente das linhas de Umbanda que existam, manifestas de trabalho e quimbanda, para que haja essa ética, essa coerência, essa responsabilidade para com o seu semelhante. Para que tudo aquilo que a espiritualidade está ali manifestando, ele possa colocar em prática, possa orientar, possa libertar, possa guiar, e muitas outras coisas a mais. Ou que seja uma conversa, que às vezes tem filhos que vêm em busca às vezes de um trabalho, e tudo aquilo que é necessário para a vida dele é que ele se compreenda. Mas isso, cada caso é um caso. Por isso que cada um é necessário que ele esteja na presença de uma entidade espiritual. Para aqueles que simpatizam com a Umbanda, de ter uma entidade espiritual à sua frente, daqueles que simpatizam e são católicos, de ele ter uma entidade espiritual na sua presença, que seja um santo, que seja a Virgem Maria, que seja o arcanjo, né? Que seja um evangélico, que ele tenha ali na presença, a presença espiritual de Jesus Cristo, ou do Divino Espírito Santo, né? Ou vão falar para mim também, um Exu que fala de Deus, o Exu que fala do Divino Espírito Santo, o Exu que fala disso, que fala daquilo. Ué, mas eu fui preparado pela espiritualidade para orientar as pessoas, todas as pessoas, sem exceção. Como eu não vou saber falar sobre todos os assuntos? Que história que é essa? Que preparação? Que entidade que é essa? Preparada para orientar uma pessoa, se ele sabe menos daquele que veio procurar? Isso já foi dito aqui também. Não estou dizendo isso para causar algazarra. Não estou dizendo isso para causar conflito. Não estou dizendo isso para causar intolerância, para causar preconceito, para causar disputas, demandas. Não estou dizendo para isso. Tudo que eu estou passando aqui de orientação não é uma crítica, é uma orientação. É para que se cessem justamente a intolerância, justamente se cesse as trevas da ignorância, a ganância exacerbada, o medo de uma forma descontrolada. Para que se cesse as amarras, as correntes sejam partidas, tudo aquilo que prende todo e qualquer filho ou filha em cima dessa terra, independente da idade, cor ou condição financeira, para que eles possam ser
para que eles possam manifestar aquilo que eles estão aqui para manifestar, a parte o fato de ter que ter uma fonte de renda para se sustentar, para honrar seus compromissos, a parte o fato de ter que se alimentar, ter que se vestir, de ter que honrar a sua família, honrar seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos, os seus familiares, ou, melhor dizendo, respeitar também o Divino Criador e todos os seus trabalhadores, independente da religião pelas quais eles se manifestam. Então só existe uma maneira de, não digo eliminar, mas de estar degraus acima da intolerância, da inveja, da disputa, da demanda, do querer saber tudo. Porque pode até dar a impressão de que eu estou aqui com o propósito de saber tudo, mas não. Eu estou aqui amparado pela lei maior e pela justiça divina, assim como também pelo trono da sete encruzilhada, assim como também pelas forças de Pai Obaluayê, o Senhor de todas as passagens, o dono de todas as chaves, que abre todas as portas, assim como também de meu Pai Ogum. Então o que eu não falo da minha própria boca, assim como o meu médium, o meu moço, é instrumento pelo qual eu me manifesto. Eu, como tranca-rua da sete encruzilhada, estou aqui nesse momento sendo o instrumento pelo qual flui as orientações que vêm pela lei maior, pelos trabalhadores espirituais da lei maior e da justiça divina, do trono da sete encruzilhada, certo? Assim como também das forças dos pais e mães orixás. Então não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero, é uma orientação, e essa orientação cabe a todos. Então, essa orientação não é para criticar o vizinho, não é para criticar o seu pai de santo, não é para criticar o médium, não é para chegar lá e bater de frente, ou disputar, ou demandar, ou xingar, ou chegar com intolerância, ou falta de respeito. Não, não é para isso. É para que vós saibam onde vós está pisando e vós tomem a decisão de se afastar, de não falar mais, de não entrar em contato, de cortar relacionamentos com situações e pessoas que possam estar em trevas da ignorância mais profundas das quais vós mesmos possa se encontrar, para que vós trilhe caminhos, para que vós se torne mais leve, para que vós evolua, para que vós cresça, para que vós amadureça, porque não é dito que uma pessoa de 80 anos é uma pessoa madura. Existem, e eu já conheço pessoas de muita idade que não têm grande experiência. Assim como conheci pessoas mais jovens que têm tanta experiência como uma pessoa de 80 anos. Então não é o número de aniversários que vai determinar se a pessoa é experiente ou não, mas sim as experiências pelas quais elas passaram e, melhor ainda, o que foi colocado em prática, o que se aprendeu com essas experiências. Se não se aprendeu nada, se continua dando em ponta de faca, então significa que está como uma criança, independente da idade que esteja, independente do cargo que ostente, ou queira ostentar, como um sacerdote, como um padre, como um pastor, como um pai de santo, como um monge. Então, filhos, eu espero que vós tenham entendido e espero que vós abram as portas, que vós possam ver até mais de uma vez essa mensagem, essa orientação que eu estou passando a todos vós, para que vós tenham essa clareza, para que vós, tendo essa abertura, vós recebam a força para tomar boas iniciativas para vossas próprias vidas. Não cair em contos do vigário ou promessas que jamais foram cumpridas, certo? Porque nem sequer foram movidas nada, não se tinha fundamentos para mover nada para vós, certo? Então, mas repito,
mesmo que vós tenha passado experiências, que vós frequente, que vós tenham frequentado, que vós estejam frequentando, e que vós estejam passando todo tipo de situação que está acabando com vós, acabando com o seu ser, a sua alma, o seu espírito, não critique ninguém, não demande com ninguém, não queira ser melhor do que ninguém. Simplesmente, se não te faz bem, se cale. Vós já definiu aquilo, vós já identificou que aquilo lhe está fazendo mal, que aquilo não, vós não está evoluindo, vós não está crescendo, vós não está caminhando, vós está parado no mesmo lugar, ou às vezes pior, está dando passos para trás ou para o fundo. Então, simplesmente se afaste, sem entrar em atrito com ninguém, porque o objetivo não é atrito, o objetivo é situações de equilíbrio. Então, eu dou uma boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, e se vós tiverem, todos aqueles que possam, porventura, ter feito perguntas para ser trazidas a mim, então, não se preocupe que, posteriormente, eu as responderei. É porque eu precisava passar essa orientação, que é de suma importância para as pessoas que não são da religião, como também para aqueles que estão agindo ou se permitindo agir de forma incorreta. Boa noite.